ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reconheceu a constitucionalidade do decreto presidencial assinado pelo presidente Lula no seu primeiro dia de governo, que limita o acesso de armas de fogo no país. Mais de 1 milhão de armas entraram em circulação durante o governo de Jair Bolsonaro. E armamentos de particulares mais do que dobraram no país durante a gestão Bolsonaro. Sobre essa questão em política armamentista, nós falamos agora com Roberto Uchoa, policial federal e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olá, Roberto Uchoa, tudo bem? Prazer em falar contigo. Seja bem-vindo ao Revista Brasil TVT. O prazer é meu estar aqui com vocês. Muito obrigado. Uchoa, vamos falar deste decreto presidencial que limita o acesso de armas à população. Agora, uma determinação do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Gilmar Mendes, que reconhece a constitucionalidade deste decreto. Você é um policial federal e também conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que essa política armamentista do governo anterior impactou diretamente na população brasileira? Porque nos últimos 4 anos a gente viu o aumento da violência no país, é uma coisa desenfreada. Queria que você fizesse uma análise para a gente. Além de trabalhar na Polícia Federal e de ser pesquisador do tema armas de fogo, eu também escrevi um livro sobre isso, que foi fruto da minha pesquisa de mestrado, que se chama Armas para Quem é Busca por Armas de Fogo, onde eu frequentei clubes de tiro. A minha ideia era conhecer quem são essas pessoas e por que elas estão em busca de armas de fogo. E eu começo essa pesquisa um pouco antes da campanha eleitoral. Então eu era um dos poucos que tinha acesso a essa mudança, eu estava vendo o mercado se modificar. E era assustador como isso estava acontecendo. Eu conseguia ver que você sim tinha as pessoas que praticavam tiro desportivo, que faziam a caça, os famosos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Mas que tinha um público chegando que não era esse público que queria a prática do esporte, era o público que queria circular armado pelas cidades. E isso foi possível com a criação do porte de trânsito, ainda no governo Temer, que permitiu que essas pessoas voltassem do clube de tiro com as armas prontas para uso. E Bolsonaro, vendo essa possibilidade de utilizar isso como uma forma de promover a sua enxurrada de armas na sociedade, ele afrouxou os controles, a fiscalização e a legislação o máximo possível para incentivar isso. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 60 mil CACs no Brasil em 2017. A gente fechou 2022 com mais de 800 mil. Ou o Brasil vai se tornar a maior potência olímpica em termos de tiro desportivo e a gente não precisa mais se preocupar com medalhas, ou a verdade é que centenas de milhares de pessoas adquiriram armas de fogo para circularem armadas pelas ruas. Essa é a conclusão que eu cheguei. Uchoa, na última quinta-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez uma coletiva onde ele trouxe alguns números, falou que 68 mil armas tinham sido recadastradas até aquele dia. E aí isso há um disparate aí de informações diante do que você coloca desse número tão grande de pessoas com acesso a armas. O que ocorre também é que nessa mesma coletiva o ministro disse que aqueles que não recadastrarem estarão cometendo crime e poderão ter essas armas e munições apreendidos caso não haja o recadastramento. O que a gente tem visto pelas redes sociais e por grupos bolsonaristas que vem repercutindo é que há uma tentativa de boicote desse recadastramento. O senhor, que é um especialista da área, o que a gente pode qualificar essa tentativa de boicote de recadastrar? Porque se for algo legal, se for algo, como o senhor coloca, esportivo ou de uso, recreativo, não teria nenhum problema recadastrar esse armamento logo que a pessoa usa ali no círculo dos clubes de tiro. Enfim, eu gostaria de ouvir o senhor sobre essa tentativa de boicote do recadastramento. Exatamente. Eu tenho argumentado isso com pessoas do meio que eu conheço, que ainda falam comigo, né? Mas eu tenho falado exatamente isso. Eu falo, olha, vocês não têm que ter medo ou receio do recadastramento. O que o governo busca nesse momento
é conhecer o mercado, é poder fazer um diagnóstico do que aconteceu durante os anos Bolsonaro. Porque, infelizmente, a gente sabe que o banco de dados do Exército, que é o Sigma, que controla essas armas, ele é um banco de dados defasado, desatualizado, furado, no qual o Exército sequer consegue dar informações básicas. Via lei de acesso à informação, por exemplo. A gente não consegue saber quantas armas estão em cada município. O Exército não consegue informar isso. Então, esse recadastramento, principalmente das armas que entraram em circulação nesse período, é uma forma do governo saber qual o tamanho do problema. E também saber a quantidade de armas que foi desviada, porque a gente já tem várias notícias de que, principalmente, o crime organizado aproveitou esse afrouxamento dos controles e fiscalização para adquirir armas legais. Ocorre que parlamentares ligados à questão de armas, influencers, pessoas de redes sociais ligadas à questão armamentista, têm feito uma campanha de desinformação, dizendo que esse recadastramento é o primeiro passo do governo para apreender as armas das pessoas, o que é uma mentira. O governo não quer apreender arma de ninguém. O governo quer saber a atual situação do mercado para aí sim propor uma nova regulamentação. Quem está com tudo direito, quem pratica o seu esporte ou faz a sua caça, tudo legal, não tem o que temer. Uchoa, você é um policial federal. Como que foi para vocês que estavam na ativa ver e presenciar esta liberação geral de armas fora de controle e mais de munição de grosso calibre, com a justificativa que era para clubes de atiradores, e a gente via no dia a dia da última gestão do governo federal que isso não era verdade e que a insegurança passou a ser maior ainda na população. E mais, pesquisa recente mostra que a população é favorável ao controle de armas e contra o armamento fora de controle da população. Como é que era essa vivência no dia a dia para vocês, agentes de segurança pública? O interessante é que eu fui chefe do Sinarme na delegacia, onde eu trabalhava durante 5 anos, de 2015 a 2020. Então eu observei esse crescimento, essa mudança, e foi o que me levou a fazer pesquisa acadêmica sobre o tema. Eu queria entender o que estava acontecendo. E foi preocupante por 2 pontos. Primeiro, porque eu compreendi que não era uma questão de defesa pessoal. Infelizmente, apesar de haver um discurso do qual eu discordo, de que armas de fogo proporcionam maior segurança, já que várias pesquisas acadêmicas apontam justamente o contrário, que a arma de fogo ela fragiliza quem tem a arma, quem está próximo de quem tem a arma e a sociedade no entorno. Muitas pessoas estavam usando essa narrativa para adquirir armas. E na minha pesquisa, eu descobri algo muito interessante. Na região onde eu fiz a pesquisa, onde mais se adquiriam armas de fogo, não eram nos locais mais violentos, eram nos locais mais seguros da cidade. Eram condomínios fechados, prédios residenciais com segurança privada. E ali eu consigo mostrar o quê? Que não se trata de segurança pública, se trata de poder. E aí vem a flexibilização. O que acontece? O governo Bolsonaro ele proporcionou que, por exemplo, um atirador desportivo pudesse adquirir até 60 armas de fogo, uma pessoa. 180 mil munições por ano. 20 quilos de pólvora, que permitiriam a recarga de 40 mil cartuchos. Cada CAC se tornou, potencialmente, dono de um arsenal, maior que delegacias de polícia. Então, foi um número que preocupou a todos, uma quantidade de armas de fogo que entrou em circulação que fragilizou a todos. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos, no início de 2022, uma operação da Polícia Federal, onde o alvo era um CAC, mas os policiais não sabiam por quê. Porque eles não tinham sequer acesso ao sistema do Sigma do Exército. Foram cumprir o mandado de busca e apreensão por lavagem de dinheiro, o que significa que não era um alvo potencialmente violento. Quando chegaram, foram recebidos a tiros. Um policial federal tomou 2 tiros de carabina. Não faleceu. A pessoa foi presa. Sabe o que a pessoa alegou? Que ele achou que aquelas viaturas pretas e vários homens de preto da Polícia Federal eram criminosos indo em busca de suas armas de fogo.
Isso é uma prova cabal de como isso fragiliza todos, fragiliza a segurança pública também. Isso sem falar no Roberto Jefferson, que eu não preciso explicar, todo mundo sabe o que aconteceu. Agora vocês imaginem se cada pessoa começar a receber as forças do Estado dessa forma. Então não consigo entender como profissionais de segurança pública, alguns infelizmente apoiam esse tipo de política. Bom o senhor ter trazido o caso do Roberto Jefferson, porque o senhor vinha falando e me veio à mente o caso dele, porque inclusive onde ele estava, na casa, no estado que ele estava, ele não tinha autorização para ter o armamento naquele local. O armamento dele, a autorização que ele tinha como CAC, que já é duvidosa pela quantidade de armamento que ele tinha, inclusive armamento pesado, era em outro estado, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E de fato, assim, houve um libera geral no governo Bolsonaro e esse caso de Roberto Jefferson, inclusive desse transporte do armamento, coloca para a gente essa falta de controle que houve neste governo e a tentativa agora é restabelecer uma normalidade e que as forças de segurança pública tenham conhecimento e acesso a essas informações, até mesmo para evitar, como o senhor colocou, que o crime organizado tenha acesso a armas que foram legalizadas de alguma forma? É uma tentativa. Eu acho que esse decreto, o que ele fez? Ele congelou o mercado. Ele falou, olha, a partir de agora, ninguém vai se registrar como CAC, ninguém vai adquirir arma de fogo como CAC e nenhuma loja ou clube de tiro vai ser registrado. Ele paralisou o mercado. As pessoas que querem adquirir para defesa pessoal junto à Polícia Federal, continuou tudo normal. Porque o governo entende que a Polícia Federal, na sua parte, tem um trabalho mais eficaz na questão da fiscalização e controle. E aqui não é desmerecer os militares. A questão é o seguinte, os militares tinham um orçamento, como eu disse, para fiscalizar 60 mil CACs. Você multiplicou essa quantidade por mais de 12 vezes durante 4 anos. E o orçamento dos militares diminuiu. O efetivo aplicado, designado para esse tipo de trabalho, diminuiu. Teve um levantamento que foi feito que mostrou que os militares só conseguiram fiscalizar 3% dos locais que deveriam ter sido fiscalizados. É isso que permite que, por exemplo, as pessoas se desloquem com armamentos porque o Exército não vai até o local ver se esse arsenal está onde deveria estar. É isso que permite, por exemplo, que tenha uma operação da Polícia Federal agora, ontem ou anteontem, junto com o Exército, que mostrou que numa cidade de Nova Iguaçu, lojas de armas estavam vendendo armas de forma ilegal. Dezenas de armas foram apreendidas, milhares de munições. A gente tem um diagnóstico de que temos um problema. O governo vai ter que enfrentar como resolvê-lo. No meu entendimento, é o ideal que o governo está fazendo? Não, é um primeiro passo. Mas eu acho que o governo vai ter que enfrentar isso, porque nós não temos mais o mercado de armas de fogo que tínhamos em 2003, quando entrou o Estatuto de Desarmamento. Eu acho que não bastará voltarmos à era pré-Bolsonaro. Eu acho que a gente vai ter que modernizar, porque o Brasil ele tem uma forte indústria armamentista, nós somos o terceiro maior exportador de armas leves do mundo, gera milhares de empregos, gera divisa, nós temos milhares de lojas, se eu não me engano, foram abertas 1.600 lojas de armas. Clubes de tiro em 2021 abriu mais de um por dia. São milhões de armas de fogo em circulação, os CACs são mais de 800 mil. Precisamos de um órgão que tenha como finalidade fiscalizar esse mercado como um todo. Não dá mais para ter uma divisão entre Polícia Federal e Exército. A gente precisa tratar esse mercado com a seriedade que ele demanda, principalmente por sermos um país que sofre com uma epidemia de violência por armas de fogo. Principalmente violência de feminicídio com armas de fogo sem controle, o grande número de feminicídio aumentou drasticamente. Roberto, nosso tempo está acabando. Eu quero que você fale para a gente agora, vamos fazer uma propaganda desse livro, dessa pesquisa. É possível ter acesso a essa pesquisa? E o livro, por favor, falar do livro, o nome do livro. Um prazer, eu tenho um orgulho desse trabalho. O livro se chama Armas para Quem? A busca por armas de fogo. Está à venda em e-book, nas lojas, pesquisar consegue. Na editora Dialética também consegue adquirir. É um trabalho interessante porque no início trato como é que é a relação do Brasil com armas. Inclusive o fato, que pouca gente sabe,
mas que as armas de fogo na década de 80 eram vendidas em lojas de departamento no Brasil. Muito se fala que isso acontece só nos Estados Unidos, mas no Brasil tinha. Do lado da vara de pescar, você comprava um revólver, você comprava uma pistola. A gente já viveu esse descontrole. Eu trago também essa questão sobre quem são as pessoas que estão comprando armas, mostrando que são homens, brancos, de classe média alta, aquele padrão que a gente já imagina, mas que ali está comprovado. E principalmente eu trago o debate, opiniões contra e a favor do armamento. Porque eu acho que o objetivo do livro não é impor uma opinião, é fazer com que o leitor entenda, compreenda e ele chegue à sua conclusão. Se é contra ou se é a favor, mas que tenha subsídios para isso. E eu agradeço muito porque isso foi fruto de uma pesquisa acadêmica. E em tempos em que se contesta tanto a produção acadêmica no país, foi muito legal, por exemplo, eu estar em abril do ano passado falando no Senado Federal na instalação da Frente Parlamentar pelo Controle de Armas em razão dessa pesquisa acadêmica. Então, isso é legal para a gente reafirmar que a ciência, sim, ela tem impacto na sociedade e é através dela que a gente consegue promover as mudanças. Fica aí, então, a referência para quem quiser se aprofundar no assunto e ter maiores informações sobre esse estudo realizado pelo Roberto. Então, conversamos com o Roberto Shoa, que é policial federal e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Roberto, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Precisando, estou às ordens. Abraço, até a próxima. Um abraço, gente.